Alô, torcida tricolor, meus queridos e amados amigos, tudo bem com vocês? Estamos de volta para trazer mais novidades e estamos de volta. Minha voz ficou um pouco grossa aqui, né? É por causa da gripe, tá? Daqui a pouco volta aquela voz que ninguém aguenta, tá? Vai voltar, infelizmente, eu sei. A única parte boa de ficar resfriado é que a voz ficou aqui embaixo, né? Mas é isso, ó. Não esquece de clicar no gostei, ajudar a gente aí a continuar crescendo no canal Hora do Flu, né? Eu digo gostei porque todo mundo pode clicar no gostei, mas se inscrever, confere se você também não está inscrito e se inscreve, porque falta pouquinho para 100 mil inscritos para nós conquistarmos a nossa linda plaquinha, né? Vai ser bem legal. Mas vamos lá, meus amigos. A primeira coisa que eu queria trazer, a gente tem algumas informações, planejamento do Fluminense, coisas boas que a gente tem que destacar, coisa boa também, né? Mas, pô, isso aqui me entristece um pouco. Eu não sei você, mas isso aqui acaba me entristecendo um pouquinho. A gente teve mais um grande jogo do Fábio, né? Eu deixei até para falar sobre o Fábio hoje. Não quis incluir o Fábio quando eu falei após o jogo, porque, cara, pô, o Fábio é inacreditável, sabe? É chovendo molhado, é um cara que já tem uma certa idade e mesmo assim continua acertando, continua jogando uma barbaridade, sabe? Se não fosse o Fábio com todas as deficiências defensivas que a gente tem, meus amigos, a gente estaria num lugar pior no Campeonato Brasileiro. Ele garante muitos dos nossos pontos, tá? É absurdo. Então a gente tem aqui o Fábio mais uma vez brilhando e brilhando pra caramba, tá? Só que assim, tu não vê a mídia falando nada. Eu acabei escrevendo isso lá no meu. Eu acabei escrevendo isso lá no meu Twitter. E foi assim. Cara, mais uma partida absurda. E não tem lobby da grande mídia de ninguém falando: ó o Fábio na seleção. Porque, cara, se tu olhar os goleiros que vão para a Copa do Mundo, tu claramente dá para colocar um Fábio de terceiro goleiro. Um Fábio de terceiro goleiro. Até para fazer jus ao que ele vem fazendo, ao que ele vem jogando. Hoje o Fábio é um dos melhores goleiros, se não o melhor do Brasil. Mas, assim, para fazer jus, eu não tenho falando fazer uma reparação histórica. Eu não curto muito essa parada de uma reparação histórica porque o Fábio, quando era novo, foi injustiçado. Não tô falando do Fábio quando era mais novo. Eu tô falando do Fábio agora. O Fábio hoje, ontem. O Fábio no jogo contra o São Paulo, agarrando uma barbaridade, né? Então, assim, é uma pena, tu não vê ninguém falando sobre isso. E parece que hoje, aqui com todo respeito eu falo isso, com todo cuidado, mas a gente vê que parece que muitos jogadores, eles estão sendo convocados muito pelo hype, né, da própria mídia. Pra tu ter uma ideia, hoje teve um jogo Botafogo e Corinthians, eu vi só o finalzinho. E a enquete do jogo era pra galera: você convocaria o Neymar pra Copa ou não? Tipo assim, o jogo era Corinthians e Botafogo. Cara, é um desrespeito tão grande com as torcidas que estão assistindo aquele jogo. E a enquete era sobre o Neymar. Será que o Neymar vai pra Copa? Você levaria o Neymar pra Copa, sim ou não? Por quê? E a resposta maior foi não. 50 e tralalá, 52% foi apertado, né? Acho que foi 52% e 48% falaram que sim e não ganhou, né? Só que, tu entende? Por que eles não eles gostam de fazer isso? Tentar mobilizar uma massa para poder mostrar pro Ancelotti: olha, tem que levar. Porque o brasileiro quer que leve. Aí eu fico pensando, e às vezes um goleiro que tá indo para os seus últimos anos de carreira, mas que ainda joga um grande absurdo. Cara, eu vou dizer uma coisa pra vocês com muita facilidade. De todos os goleiros que eu vi jogando no Fluminense, ninguém é melhor do que o Fábio, tá? Eu vi o Cavalieri que realmente foi muito bom, mas quem que eu vi que foi muito bom? Na minha época, os goleiros eram bem, mais ou menos também, coitado do Fábio, mas assim, eu, né, acompanho o Fluminense cedo, né, gente? Eu tenho essa cara de velho, mas eu sou novo. Eu acredito, 34 anos é jovem, né? Então, assim, eu não vi muito do Fluminense, é verdade. Mas do que eu vi, o Fábio, pra mim, até o Cavalieri que eu tinha como um, né? O Fábio sobra em relação ao Cavalieri, em relação à qualidade. Então é isso. Infelizmente, o Fábio não vai pra Copa.
Não vai. E aqui você vê uma injustiça, porque o Fábio não vai pra Copa não é porque ele não merece. Não, o Fábio não vai pra Copa, pessoal, porque ele não tem mídia. Ele não tem nenhuma forçação de barra. Porque se o Fábio fosse o goleiro de uma outra equipe aí, se o Fábio fosse do Corinthians, se o Fábio fosse do Palmeiras, se o Fábio fosse do Flamengo, você pode ter certeza absoluta que o Fábio não só iria para a seleção, mas a mídia ia botar uma força tão grande que o Fábio seria o titular da Copa do Mundo. E não tô nem falando que ele não deveria ser, tá? Porque os goleiros dessa seleção aí estão forçando um monte de goleiro aí, né? Mas é isso. Às vezes o jogar no Fluminense tem isso e eu não, infelizmente eu não sei porquê. Eu acho o Fluminense uma grande vitrine. Acho que o Fluminense é um clube que tem muita visibilidade, só que o Fluminense não detém da mídia. O Fluminense é anti-mídia. A mídia não compra o Fluminense pra nunca. Tanto é que todos os jogos que você assiste pelo Fluminense, na Premier, e eu falo isso porque eu assisto, porque eu pago, você sempre assiste pela ótica do outro time. Pode ser Fluminense e Mirassol. Aí vai ter o pessoal, poxa, o Mirassol precisa atacar mais pelo lado direito, né? Que pena. Não sei o que está acontecendo com a zaga do Mirassol. Não sei o que. Sabe? É tipo pela ótica do outro time. E eu tô pra te falar, tá? Pode ser. Agora, o que o Fluminense fez para ser um clube que parece, não tô cravando nada aqui, ser um clube onde a mídia detesta. Eu não sei, tá? Mas é isso. O Fábio vai sofrer por causa disso. Se fosse outra equipe, o Fábio estaria na Copa do Mundo, tá? Essa é a verdade. Outra coisa que eu queria trazer pra você, essa coisa aqui é legal. Olha o nosso querido John Kennedy, tá? JK, decisivo. Né? O Flash Core trouxe que John Kennedy está com uma excelente fase e não para de marcar, né? Entre os jogadores de pelo menos metade do tempo total jogado, 15 rodadas já finalizadas, né? A gente tem John Kennedy em primeiro lugar, com 8 gols, e ele precisou ali de 944 minutos. Enquanto o Pedro, que todo mundo tá pedindo, fazendo Pedro na Copa, Pedro na Copa, Pedro tem que estar na Copa, é um absurdo! Precisou de mais tempo do que o JK para fazer os mesmos 8 gols, né? E como é que pode, né? Então, assim, a gente tem outras coisas aqui também, né? Jogadores com menos tempo para marcar, ranking, mínimo um gol marcado em 675 minutos jogados. Então, é isso, cara. É minutos e gols, né? 118. Olha só. Ele é o que tem menos minutos. Ele precisa de menos minutos para fazer gols. É uma temporada incrível que faz o JK. A gente tem o Cifute também destacando que o JK na temporada 23 são 30 jogos, 12 gols e 2 assistências. 14 participações em gols nessa temporada, tá, pessoal? E nos últimos 4 jogos, 4 participações em gols. Absurdo. Absurdo. JK é o homem, é o 9. Ele é o nome. Aí eu ouvi muita gente falando assim: ah, não, mas o JK só tá jogando isso pra mostrar pra diretoria que ele precisava trazer o Hulk. Não, não vai por essa daí, cara. Hulk e JK pode formar uma excelente dupla. Tô te falando. Eu falei isso no vídeo que a gente analisou da chegada do Hulk no CT, onde ele cumprimenta todo mundo. E uma das minhas apostas, no bom sentido, é Hulk e John Kennedy, tá? O presidente e o Hulk vão fazer uma grande dupla no ataque do Fluminense. Anote, aguarde e confie. Tô te falando, isso vai acontecer, tá? Porque ambos podem ficar trocando de lugar, vai ser insuportável, vai ser muito bom. Tô te falando, isso funciona. Outra coisa, planejamento do Fluminense. Hoje é o primeiro dia da semana, né? O domingão, aniversário da nossa Dona Valda, diretora desse canal. Né? Muito obrigado a todos vocês que estão mandando parabéns para ela aí no vídeo anterior. Você que ainda não mandou, pode colocar o parabéns aí. Tenho certeza que ela vai aparecer para responder vocês. Mas olha só, gente. O planejamento ou a programação do Fluminense para a semana é o seguinte: segunda-feira, tá? Amanhã, treino, 10 horas da manhã, normal. Aí só que terça-feira já tem, né? Terça-feira é a grande final.
É o grande jogo da temporada do Fluminense. Grande jogo da temporada 26. Fluminense e Bolívar. Fluminense precisa vencer por 3 gols de diferença, tá? Quarta-feira a gente tem treino. Quinta-feira treino. Sexta-feira treino e viagem. Porque sábado o Fluminense enfrenta o Mirassol no Maião. E domingo, folga de novo ali para os nossos jogadores, tá? Então eles voltaram a ter as folguinhas deles. Coitado. Coitado. Coitado de mim. Mas assim, precisa, né? Para que um time desenvolva, precisa treinar, jogar e descansar. Né? A gente precisa disso aí. Mas é isso, é uma programação normal. A gente só vai ter esse treino aí antes do jogo contra o Bolívar. Eu acho que aí já não é mais. Não é o treino agora que vai. Não, eu acho que agora é ir pro jogo e se concentrar e bem focado para poder salvar a temporada aí, beleza? Só que assim, vocês sabem que eu não gravei o vídeo só pra gente falar da injustiça do Fábio, nem do bom momento do JK e trazer a programação pra você, né? Eu sei que muita gente não gosta desse tipo de assunto, mas eu quero trazer mesmo assim. Ah, por que, Thiago? Porque você gosta de confrontar, não é isso não. Mas eu gosto de mostrar a realidade das coisas que estão acontecendo. A gente tem um jogador que passou por aqui, foi muito importante, John Arias, né? Prometeu, envolveu a avó no meio, né? Que ele até viria no Brasil, é só o Fluminense. E hoje o John Arias está no Palmeiras. Mas, meu amigo, olha essa matéria aqui do Netflu. Investimento milionário, ex-Fluminense, tiram palmeirenses do sério. Wolves assaltou o Palmeiras. Olha o que tá acontecendo com o John Arias lá, hein? Olha o que está acontecendo. Aí tem aqui, desculpe, tire as crianças da sala, por favor, porque os torcedores aqui estão muito irritados. Aqui tem John Arias vai para aquele lugar. É inacreditável o que está acontecendo com John Arias. Ele teve a bola do jogo nos pés, frente com gol, 25 milhões de euros. O Wolves assaltou o Fluminense. Quer dizer, o Wolves assaltou o Palmeiras. Mas convenhamos, John Arias nunca valeu 25 milhões de euros. Nunca valeu. A gente comentou isso aqui. Quando falou Palmeiras vai pagar 25 milhões, eu falei, puxa o freio de mão agora. John Arias com a bola que tem não vale 25 milhões de euros. Gente, 25 milhões de euros é muito dinheiro. Dá para trazer jogadores bem melhores do que John Arias, né? Comentamos sobre isso. E o que rolou é isso aqui, porque não tem como. Aí vai dizer, ó, bola sobra limpa. Aí é sobre esse lance aqui, pessoal, confesso que eu não vi o jogo, tá? Mas é sobre esse lance aqui, né? A bola sobra limpa pro gol, aí vem aquela frase de futebol, bateu para não fazer, porque é impossível uma finalização dessa. Olha onde estava o John Arias aqui, e ele chutou para fora, muito provavelmente, eu acho que foi isso. E ele não fez, foi um bom passe do Paulinho, né? Que tá voltando agora. Então a galera tá aqui, ó. Tal, John Arias não faz nada, erra tudo, enquanto o Abel continuar insistindo nesse inútil, né? Então, assim, a situação do John Arias lá tá complicada, tá? Tiver tomado chuva pra ver isso, não sei o que. John Arias acha que tá fazendo um favor em jogar aqui. Estão falando que o John Arias tá um pouco perninha lá, né? Não tá correndo muito, não sei o que, ó. 25 milhões de euros no lixo. Eu tô passando aqui rápido, porque eu, sinceramente, às vezes tem alguns xingamentos, eu não queria que as crianças vissem isso. Mas, olha só, olha, perdeu o gol. Mas isso aqui, por que eu tô mostrando isso aqui pra vocês? Porque, às vezes, as escolhas que a gente faz na nossa vida, na realidade, toda escolha tem uma consequência, né? Não existe uma escolha que você vai tomar e ela não acontece nada. Vai acontecer, mesmo que seja algo muito grave ou algo muito, né, sem efeito. Algo que não teve muito efeito, mas aconteceu uma consequência. Eu não tô aqui falando que esse efeito dele tá mal e o Palmeiras cobrá-lo, né, como um jogador de 25 milhões de euros é a consequência porque ele não veio pro Fluminense. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá? Se ele vem pro Fluminense, meu amigo, a história seria totalmente diferente. Por quê? Porque ele estaria um campeão da Libertadores, um dos jogadores importantíssimos da história recente do Fluminense, né? Um cara ídolo, voltando para casa. A torcida, meu amigo, ia pegar ele no colo. E ia passar pano por um monte de coisa do John Arias. Porque de vez em quando ele ia entregar os golzinhos dele, como entrega lá? Ele tem que entregar uns golzinhos lá? Eu nem sei, diretor. Dá tempo da gente pegar? O vídeo tá muito grande.
Mas acho que dá tempo da gente mostrar um pouquinho os números do Arias lá. Ele até tá entregando alguns golzinhos, assim. Acho que nada demais, né? Mas tá entregando, querendo ou não, né? Foram 22 jogos. Aqui, ó, 22 jogos, 4 gols e 2 assistências. Então, assim, até entregou alguns números baixos, baixos. Mas se fosse no Fluminense, é outro ambiente. Ele tá voltando pra casa. Ele tá voltando. Só que ele preferiu ir pro Palmeiras. Por que que eu falo que ele preferiu ir para o Palmeiras? Ele poderia ter falado pro Wolverhampton: ó, vocês querem me negociar? Beleza. Mas o Palmeiras pode pagar 40 milhões de euros. Eu não vou pro Palmeiras. Eu só vou pro Fluminense. O Fluminense pode pagar o quê? 20, 15? Então aceitem o 15, porque o do 20 não existe. É ele, não, vou pro Palmeiras. Não, prometi, mas. E agora, meu amigo, a consequência é essa daí. Porque ele vai ter que dar um jeito de render o que ele mesmo não vale, que é 25 milhões de euros. Então isso não tem como dar certo. Porque 25 milhões de euros é um troço muito alto até para a qualidade do John Arias. E o que pode acontecer, o fato do Palmeiras ter investido demais e ele não tá rendendo muito, daqui a pouco ele vai estar em outra equipe. E vai ficar nessa. Então jogou toda uma história que tinha no lixo para tentar se provar e agora sofre toda a pressão, uma pressão certa, né? Da equipe, desde que não tenha violência, né? Desde que não tenha nenhum tipo de agressão, né? Mas, pô, Palmeiras, time grande, vai ter pressão, né? Então é isso. Pelo visto, o palmeirense não tá nada feliz com o John Arias. E o que você fez da sua vida, hein, John Arias? Meu Deus do céu. Queridos, um beijo no seu coração. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Estamos chegando ao fim de mais um grande vídeo aqui do canal do Flu. E amanhã estamos de volta. E amanhã voltaremos com o último nome da lista das nossas informações exclusivas aqui, das indicações do Scouting do Fluminense, hein? Amanhã tem mais um nome. Esse nome aí vai ser maneiro. Esse nome aí vai ser maneiro. Acho que vocês vão gostar. Mais um beijo no seu coração. Fiquem todos bem. E tchau. Beijo do resfriado. Uou. Valeu.